Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é relacionada com a própria função do ombudsman e sua evolução. O, o dado mais recente que a gente tem dessa evolução foi feita pelo New York Times, quando eles eliminaram a função de ombudsman, substituindo-a por uma editoria de opinião e mais uma espécie de um centro de leitores ou de assinantes, né? Tanto do jornal como do digital. Eu queria saber o seguinte: isso é uma evolução por conta do digital? Quer dizer, o digital não precisa ter, ele já compartilhado entre o produtor e o consumidor, ou é só uma questão de terminologia mesmo? Olha, eu não acho que seja só uma questão, essa diferença, né, entre o que o New York Times tem hoje e o que a Folha, por exemplo, tem, a função de ombudsman, não acho que seja apenas uma questão semântica. Eu acho que existe sim uma diferença prática e que isso conta para os leitores, né? Você citou, se de repente esse mundo agora mais digital, né, em que o contato do leitor com o jornal é feito pelos sites e também mediado pelas redes sociais, se isso muda ou então faz com que a função de ombudsman se transforme ou seja prescindível. Eu não sei, é claro que eu estou falando aqui em causa própria, mas eu acho que não. Né? Eu acho que a função de ombudsman não é substituída por esse híbrido, por exemplo, que a redação do New York Times tem hoje, né? Que são, enfim, eles tem ali alguns repórteres que fazem essa interlocução com os leitores, mas esses repórteres eles não atuam em nome dos leitores. Né? Porque a função de ombudsman, no limite, é essa. O ombudsman é a voz do leitor, a voz crítica, né, e do leitor, dialogando diretamente com o jornal. E não é bem isso que essa equipe, por exemplo, do New York Times hoje faz. Né? E mesmo as redes sociais, quer dizer, embora o leitor hoje pode entrar em contato, sei lá, com a Folha via Twitter, né, via Instagram, mas isso não significa que a Folha esteja atenta a tudo que o leitor está dizendo ali. E o ombudsman está, né, ou deveria estar, essa é a função dele. Então, eu acho que a diferença está aí. Né? O ombudsman ele serve como um interlocutor entre o leitor e a redação, mas mais do que isso, ele está ali representando o leitor, é a voz do leitor para a redação. E isso, sem essa figura, eu acho que, enfim, não que essa interlocução não seja possível, mas eu acho que ela fica ali um pouco manca, digamos assim. Você acha que as mídias sociais as mídias sociais aumentaram o número de pessoas que dialogam com o que faz a notícia? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, como que funciona a minha relação, né, com o leitor? Ela se dá via e-mail, né, é o principal canal, né, os e-mails que eu recebo diariamente, mas eu também acompanho o que os leitores publicam, por exemplo, comentam nas matérias do site, né, as reportagens do site, e também a forma como eles se expressam nas redes sociais, tanto no Twitter da Ombudsman, como eu já falei, né, nas redes sociais da própria Folha de São Paulo. Então, eu vejo isso como uma maneira positiva. Embora eu não ache que as redes sociais substituam o papel do ombudsman, eu acho que elas ampliaram essa interlocução do leitor com o jornal. Acho que não há dúvida, isso efetivamente aconteceu e eu vejo isso como uma coisa positiva. Agora, o que eu também percebo como você falou, né, Simval, claro, não dá para você tomar o leitor que escreve, seja via e-mail ou então via rede social, como o leitor da Folha de São Paulo. Não, a Folha de São Paulo tem, sei lá, milhares de assinantes, né, e muitos deles não escrevem nem para o ombudsman e nem para as redes sociais. Mas o que eu percebo
é que o que se fala, tanto nos e-mails que eu recebo, quanto nas redes sociais, ele tem, assim, tem muita similaridade. Assim. Então, eu suspeito que muitas das coisas que se falam ali, muitas dessas coisas, têm ressonância, assim, com o leitor da Folha de uma forma geral. Claro que não é tudo, né? Enfim, existem coisas muito específicas, eu recebo coisas muito específicas, mas também muitas percepções similares a respeito da cobertura. Né? E aí falando tanto de críticas quanto sugestões e até mesmo elogios. Então eu acho que é isso. Eu acho que as redes são sim um canal importante do leitor com os jornais. E elas, obviamente, não substituem essa figura, né, do ombudsman, mas elas cumprem sim um papel importante nessa ligação entre leitor e jornal. Mas o trabalho do ombudsman também ajuda os sócios e os investidores do jornal? O que eu acho, talvez a pergunta seja em termos talvez em termos práticos, né, os efeitos práticos do trabalho do ombudsman nessa cobertura jornalística. E aí o que eu vejo, assim, Val, muito, enfim, nesse ano e meio aí que eu estou à frente da função, é que muitas das críticas né, que eu faço ali no dia a dia, né, eu tenho duas críticas internas que eu envio diariamente para a redação e tenho a coluna também aos domingos. Muito do que eu escrevo ali, eu vejo, às vezes eu vejo no jornal nos dias seguintes já. São coisas assim, são captadas muito rapidamente. Agora, obviamente, existem críticas mais estruturais e que aí eu acho que demandam mais reflexão. Eu não posso dizer que o jornal acata imediatamente, porque não é verdade. Mas eu acredito que isso entre num processo de reflexão do jornal que pode durar, sei lá, alguns meses, como pode durar anos. E aí eu trago até dando um exemplo muito conhecido, né, do leitor da Folha de São Paulo, que é, sei lá, uma das grandes críticas feitas ao jornal, que é com relação ao termo usado, né, lá atrás para qualificar a ditadura aqui no Brasil, que foi a ditabranda. Quer dizer, isso o jornal, o que eu acho, né, que aconteceu, ele foi bastante criticado, ele mesmo reconheceu lá atrás enfim, que não tinha sido o melhor termo usado, mas é o tipo de, para mim, esse é um tipo de reflexão que o jornal leva anos para deglutir, né? Não é uma coisa que ele faz ou que ele vira a chave de uma hora para outra. Então, acho que é isso. Assim, tem coisas que a gente consegue ver rapidamente, mudanças que a gente vê rapidamente na cobertura e outras que vão demorar muito mais tempo para serem tomadas. Pelo material que o ombudsman recebe, é possível a gente ter poder formular um tipo de leitor padrão do jornal e também segmentos mais específicos que aparecem nesse material? Que eu vejo e que não difere muito do que outros ombudsman também já verificaram, é que quem escreve para o ombudsman geralmente ainda é uma maioria de homens e homens mais velhos. E geralmente quem escreve para o ombudsman não escreve para elogiar, escreve para criticar a Folha de São Paulo. Então, quem escreve é aquele leitor que está insatisfeito com algum aspecto da cobertura do jornal, é um leitor que ainda é muito masculino e um pouco mais velho. Mas o que eu vejo, talvez eu esteja pegando essa transição, que há muito mais mulheres que hoje escrevem, e muitas pessoas mais jovens também, muitos estudantes, gente me escreve falando, Fábio, eu sou estudante de jornalismo, ou então, sei lá, de qualquer outra coisa, de qualquer outra graduação. Então, o que eu acho que a gente está numa fase aí de transição, né, do leitor clássico que acessa o ombudsman. Era um leitor mais velho, bastante masculino,
e que agora está se rejuvenescendo. E antes que eu me esqueça, isso principalmente pelas redes sociais, né? Porque daí eu vejo no Twitter da Ombudsman, aí é muita gente muito mais jovem, né? Uma maioria de pessoas mais jovens, e há uma mistura maior de homens e mulheres. E a abordagem preferida, sem sombra de dúvida, e eu acho que é uma coisa que não vai mudar, obviamente é para isso que serve a função, que é essa função crítica, quer dizer, quem escreve porque está insatisfeito com alguma coisa, né? Alguma cobertura. E ele vai aproveitar essa interlocução para reclamar. Essa função crítica exercida pelo leitorado, ela tem um peso racional, um peso ligado, digamos assim, ao que é a informação, o consumo da informação, ou é uma questão mais emocional, ligada com as opções e opiniões do próprio leitor? Tem de tudo. Tem aquele leitor clássico que reclama da cobertura política da Folha, né, falando que a Folha persegue o governo de então, né? E aí eu sei que é clássico porque eu li já colunas né, as colunas de ombudsmans anteriores, conversei com esses ombudsmans e sei que esse leitor sempre existiu, né? O leitor insatisfeito com o governo que no fundo ele apoia. Então esse leitor é um clássico, e aí ele escreve dizendo que o jornal ou persegue o governante em questão, né, que ele traz ali em questão, ou então que o jornal não aborda as coisas positivas que têm sido feitas por esse governo. E ali a minha função, e eu faço isso sempre nesse diálogo, é mostrar para ele que, olha, talvez o senhor esteja insatisfeito hoje, mas o senhor estava satisfeito há uns anos atrás, né, quando a gente tinha um outro governo e o jornal agia dessa forma também crítica com relação ao outro governo, e o senhor provavelmente não via problemas, não reclamava. Né? Então, sempre tento mostrar que, olha, o jornal é isso, ora ele é visto mais à esquerda, ora ele é visto mais à direita, a depender de quem está ali à frente naquele momento. Então, sim, a gente tem esse leitor, mas a gente também tem leitores, inclusive, que me ajudam muito na minha função diária, né, ali do dia a dia de criticar a cobertura, porque eles trazem coisas bastante relevantes para a discussão, entendeu? Hoje mesmo a Folha fez a manchete da Folha, né, sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem na ONU, né? Ontem, deixa eu localizar aqui porque a gente está gravando, né? Então, terça-feira, dia 22 de setembro, Bolsonaro fez uma declaração, abriu a Assembleia Geral da ONU e no dia seguinte os jornais estamparam as manchetes com relação à fala do presidente. E a Folha, ela traz uma manchete, alguma coisa como Bolsonaro se defende, né? E muitos leitores acham que a manchete ela está mal situada, né? Que faltou ali um elemento crítico para o jornal mais expressivo. Quer dizer, o presidente não só se defendeu, ele disse ali coisas, ele desinformou a população, ele disse coisas que não são verdade, né? Enfim, uma série de outros aspectos que até no texto o jornal consegue abordar, mas que a manchete deixa um pouquinho a desejar. Né? Então é isso. Os eleitores também fazem críticas contundentes, pertinentes e que me ajudam nesse trabalho aí diário de avaliar a cobertura. A percepção que o leitor tem do material produzido pelo seu jornal é de que as narrativas colocadas, que são divididas em editoriais de opinião e a parte mais de noticiosa, apuração, né? Uhum. A percepção dele é clara nisso ou ela sempre acha que o jornal está dando a opinião dele? Muitas vezes isso não é claro, e essa também é a minha função, de explicar para esse leitor a diferença de um editorial, do conteúdo noticioso,
de uma coluna de opinião, né, fora do editorial, um colunista escrevendo. Muitas vezes isso não está claro para o leitor. E isso na leitura, né, diária de um jornal, isso é fundamental, que ele consiga discernir ali o que é opinião do que é conteúdo noticioso. E aí eu bato sempre na tecla, né, que olha, opinião é uma coisa, isso precisa estar. E quando está bem localizada, se está ali no editorial, ou se está numa coluna, né, de um articulista, isso é ok. É para isso que o articulista serve, enfim, o editorial ali é o posicionamento do jornal enquanto instituição. Então, ali ele também vai dar a sua opinião. O que não pode é isso transbordar para dentro do conteúdo noticioso. Aí é um problema. Então, explicar isso para o leitor é uma coisa que eu faço com uma certa regularidade, e porque é isso, nem sempre para ele essa divisão é muito clara. Como é que você leva para a redação as sugestões de matérias, de conteúdos novos, aquilo que o leitor gostaria que o jornal abordasse? E a segunda pergunta, a redação atende muitas vezes esse pedido ou, de um modo geral, não atende? Em primeiro lugar, né, como eu mando, como eu endereço essas sugestões para a redação. Primeiro que todos os comentários que a gente recebe, que eu recebo, né, como ombudsman, eu encaminho para a redação, todos, por e-mail. Mas geralmente esse e-mail vai para a editoria, né, para qual aquele comentário, aquela sugestão foi feita. O que eu faço também, e não sempre, mas quando eu acho que a sugestão enfim, pertinente, relevante, eu também coloco ali na minha crítica interna, né, que é essa crítica que eu faço diariamente por meio de um blog e que toda a redação tem acesso, porque eu acho importante que toda a redação consiga visualizar aquela sugestão que faz tanto sentido, né? Então são esses dois meios. A editoria, a sugestão que é feita por uma editoria, ela vai sempre ser conhecida pelos repórteres daquela editoria, embora eu não tenha nenhuma interferência, né, se aquela matéria vai ser tocada ou não, quem decide isso é o editor. E, além disso, eu também coloco, eventualmente, essa sugestão na minha crítica interna, para que toda a redação possa ter acesso àquele comentário. E muitas vezes o jornal, sim, o jornal acata. Um exemplo, eu sou editora, eu sou ombudsman da Folha de São Paulo e também sou ombudsman do Agora, né, que é o outro jornal da Folha. E muitas das matérias tocadas no Agora, por exemplo, o leitor reclamando de acesso, por exemplo, ao INSS, enfim, serviços, ao auxílio emergencial, que foi outra coisa importante, né, que aconteceu recentemente durante a pandemia, muitos leitores reclamando que não conseguiam ter acesso ao auxílio emergencial, por exemplo, e aí muitos leitores, sobretudo do Agora. E aí é isso, a gente repassa essa sugestão e o jornal eventualmente faz sim, toca a sugestão de pauta, né, se achar relevante, se achar que vale, consegue sim levar adiante essa sugestão. Nesse material que você recebe, tem, por acaso, pessoas que não são leitores do jornal, mas acham que o jornal é um jornal forte e por isso escreve para o jornal ou fazendo denúncias ou sugerindo pautas? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que eventualmente sim. Eu acho que provavelmente nesses e-mails que eu recebo, talvez se encontrem pessoas que não são leitoras assíduas da Folha de São Paulo, mas sabem que a Folha é um jornal grande, né? Enfim, principal jornal, um dos principais jornais do país, e que escrevem para o jornal via ombudsman para tentar, enfim, fazer ou uma sugestão, enfim, uma reclamação, alguma coisa assim. Então, assim, Val, acho que sim, acho que tem gente que não é exatamente leitor ou assinante
do jornal, mas acaba entrando em contato com ele em razão, enfim, do que é a Folha de São Paulo. Em que sentido as mídias sociais, elas são um fornecedor tanto de fake news, como também é um pauteiro bom, porque você, através das mídias sociais, você pode perceber pautas que você não, antes a redação não tinha visto. Como é que funciona esse jogo? Eu acho que funciona exatamente como você falou, quer dizer, é um relacionamento ali duplo, como que eu posso dizer, ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que as redes sociais são fonte de muita desinformação, né, das chamadas fake news, e são mesmo, né, muitas delas até, como que eu posso dizer, copiando um pouco o formato da notícia para se parecer, para chegar mais próximo da notícia, parecer que é notícia. Enfim, as redes elas acolhem tudo, né? A internet acolhe tudo. Então, ao mesmo tempo que ela é essa fonte de desinformação, ela também é fonte de pautas para o jornal. Aquele microcosmo, de alguma forma, aproxima o macrocosmo, né? Aproxima a redação do que está acontecendo hoje em dia, né? Na sociedade. Então, ela é fonte, sim, de muita pauta. O antigo rádio escuta, né? Exatamente. Até a gente pode dizer também que, enfim, se antes, né, há alguns anos, era fundamental que o repórter circulasse, né, saísse da redação, né, para produzir, para ter até ideias de não só produzir boas pautas, mas para ter ideias do que está acontecendo lá fora. Acho que hoje um pouco as redes, né, fazem esse papel de mostrar para a redação o que está acontecendo, né? Do que as pessoas estão falando, para onde elas estão olhando, o que elas acham que é relevante, enfim. Claro que tem muito ruído aí. Acho que isso também isso tem que ser olhado com cuidado, né? Acho que as redes sociais não podem, obviamente, não podem pautar as redações de forma crítica, né? Mas, enfim, é uma fonte, sim, de pautas, inegável. Quando o jornal estava ainda no formato analógico, você tinha um perfil, mais ou menos um perfil psicográfico, digamos assim, do leitorado. Hoje, com o digital, com o consumidor da mídia, aquele consumidor de mídia também é produtor de conteúdo. Esse perfil se altera muito? Eu acho que se amplia, né, Simval? Se amplia bastante. A gente antes tinha. Quem é que lia jornal há, sei lá, 40, 50 anos atrás? Né? Eu acho que a gente está falando ali de uma classe média, né? Um grupo ali bem específico. Como eu falei, muitos homens, né? Homens mais velhos, não que as mulheres não liam, não que elas não lessem jornal, mas a gente tinha mais o jornal ali como sei lá, o marido assinava e todo mundo da casa tinha acesso ao jornal, né? A mulher, os filhos, enfim. Eu imagino que há muitos anos essa fosse mais ou menos a cara, né, de quem lia o jornal. E hoje não. Acho que isso se ampliou enormemente, né, com as redes sociais, o que eu acho ótimo, o que eu acho excelente. Né? A gente tem aí novos elementos nessa equação. Né? A gente tem, por exemplo, não só homens, a gente tem mais mulheres, a gente tem a comunidade LGBTQ, que é super ativa, a gente tem os negros, pretos e pardos, que antes estavam distante desse mundo, tanto nas redações como leitores também, e eu vejo uma mudança relevante acontecendo nesse sentido. Então, eu vejo essa ampliação com ótimos olhos. Eu acho que inclusive, o futuro do jornalismo está aí, né? Uma cobertura mais plural, né? Que possa, com uma diversidade aí de olhares e de representações. Né? Eu vejo isso como algo bastante positivo.
Você localiza no material recebido uma atitude de empoderamento do leitor da Folha de São Paulo, seja no site ou na versão impressa, e existe, por acaso, alguma cobrança que esteja relacionado com o fato que ele está pagando por aquela informação, então ele quer receber a informação da melhor forma possível. Existe esse tipo de cobrança ou existe esse tipo de empoderamento? Com certeza, certamente, né? Talvez, como que eu posso dizer, a forma mais enfática do leitor exigir uma boa cobertura, né? Um material que ele considere relevante, é lembrar ao jornal que ele paga por isso, né? E, portanto, é um serviço e ele quer que esse serviço seja entregue da melhor maneira possível. Então, sim, tem sim esse tipo de cobrança. O que eu acho que é natural, né? É um consumidor, como que eu posso dizer? Um consumidor da notícia. E esse consumidor, ele percebe que ele tem ali alguns direitos, não estou dizendo que ele tem sempre razão, mas ele percebe sim que ele tem direito a uma cobertura bem apurada, bem contextualizada, que todos os lados sejam ouvidos, que as coisas sejam chamadas pelo nome, enfim, tudo isso ele está atento e ele cobra. Isso levaria a uma conclusão de que o fato de que você tem um leitorado que consome e paga porque quer aquela notícia bem feita, você vê que existe uma percepção de que o jornalismo é uma coisa necessária para ele passa isso, ou é só uma questão de hábito, ou uma questão de mais um produto que ele consome? Não acho que seja só uma questão de hábito, de mais, assim, só mais um produto que ele consuma. E acho que, por exemplo, eu posso dar um exemplo claro disso. Eu acho que a pandemia foi um período assim, bem rico para a gente entender a importância da cobertura jornalística, né? Eu acho que talvez a prova de que o jornalismo continua relevante, que as informações têm utilidade, né? Essa prova vem da cobertura jornalística feita na pandemia do que tem sido feita durante a pandemia do coronavírus, né? Houve uma avalanche de gente, ou seja, de audiência, né? Não só para a Folha, enfim, para muitos, né, dos veículos de comunicação, houve uma avalanche de gente em busca de notícia, né? Porque nunca foi tão importante estar bem informado, né? Entre os leitores da Folha, isso ficou bastante claro, né? A audiência subiu muito no período. Então, o que eu acho é que o que eu poderia dizer? Essa crise desencadeada, né, essa crise sanitária desencadeada pelo coronavírus, fez as pessoas prestarem bastante atenção na importância da informação bem dada, porque no limite, a falta de informação ela poderia significar doença, ela poderia significar, no limite, a morte, ela poderia significar a falta de acesso a, por exemplo, a hospitais, a falta de acesso ao auxílio emergencial, né, o auxílio monetário. Então, é curioso, porque nunca ficou tão claro, né, nunca esteve tão claro a importância da informação, da boa informação, da informação crível, né, e bem apurada para o leitor comum. Falando especificamente das fake news, evidentemente o jornal combate aquela fake news que eu chamo de fake news industrial, que ela é feita para exatamente enganar, ela é criminosa, então o jornal tem a obrigação de denunciar isso. Mas tem a fake news
que é elaborada pelo próprio consumidor de mídia e é repassada. Como é que o jornal... e, às vezes, essa fake news é feita em cima de material que é da Folha. Quer dizer, então, eles ou fazem metade da folha, metade da cabeça da pessoa. Como é que a Folha lida com esses dois tipos de fake news, a industrial e a produzida pelo próprio consumidor de mídia? Olha, eu acho que o jornal, como ele deve lidar com isso? Desmontando, explicando ao leitor, né, os mecanismos da informação. Eu acho que precisa ficar claro para o leitor que não basta ter, por exemplo, como você falou, a aparência de notícia, né? Ter um título, um texto que parece seguir as regras clássicas ali do jornalismo, e como fazem muitos sites de desinformação atualmente, né? É preciso explicar para o leitor que, enfim, que ele precisa ir atrás de fontes críveis, né, para aquela notícia. Ele precisa comparar quando ele recebe alguma coisa e que ele suspeita que seja, enfim, que ele tem dúvidas com relação àquilo, ele precisa comparar, né? Ele precisa entender que os jornais eles se alimentam de credibilidade, né? E é por isso que ele precisa entender que o voto que ele dá a um veículo de comunicação, as notícias são veiculadas por um veículo de comunicação reconhecido, ele se baseia justamente nessa credibilidade. Por quê? Porque se o veículo de comunicação pisar na bola, né, ele certamente isso vai afetar o bem que ele tem mais precioso, que é a credibilidade. Né? Então, ele precisa entender que é por isso que ele acredita, né? Por isso que ele dá um voto de confiança, porque para aquilo que ele lê, né? Enfim, nos jornais que são reconhecidos, né, como tal, e não para qualquer coisa que ele vê na internet, né? Agora, o que eu também acho, assim, que tudo isso é muito delicado, não há muito o que fazer senão educar esse leitor, né? Não tem mágica nesse processo. É óbvio que a gente está falando, se a gente está falando de desinformação, a gente está falando sim da fonte dessa desinformação, do financiamento ilegal a essa desinformação, do papel das próprias empresas de tecnologia na disseminação dessa desinformação. Então, esses 3 pontos são importantes, precisam ser combatidos, mas eles são diferentes daquele leitor, né, que, enfim, abre ali um site, lê alguma coisa e acha que aquilo é verdade. Para esse leitor, não tem mágica, né? Precisa de educação, ele precisa entender qual é a diferença de algo que ele lê na Folha de São Paulo, no Estado, no Globo, Correio Brasiliense, e aquilo que ele pega no site ali e que chama a atenção dele, porque provavelmente é algo que ele gostaria que fosse verdade, ou então que é uma coisa tão absurda que ele chama atenção justamente por ser absurda e por ser frontalmente aquilo que ele acredita. Enfim, tá sempre nessa chave, né? Então que ele precisa entender que isso que ele precisa, na verdade, duvidar desse material e partir sempre para comparação. Eu acho que é isso. O que a gente faz, eu como ombudsman, nessa crítica interna que eu envio para a redação diariamente, a gente sempre entrevista um leitor. Então, vai não só a crítica, mas vai ter uma mini entrevista de um leitor da Folha sobre diversos assuntos. E essa pergunta das fake news está sempre a nossa pergunta que não sai que não sai da lista, né? Que a gente manda todos os dias. E o que a gente sempre recebe de volta a gente pergunta: você recebe fake news? Como é que você faz para lidar com essa desinformação?
E a resposta geral é sim, recebo sempre, principalmente principalmente nos grupos da família, nos grupos de aplicativos de mensagem. E o que eu faço, a primeira coisa que eu faço é abrir o site de um grande jornal para ver se aquilo está lá, e também de uma agência de checagem, né? Hoje a gente tem diversas agências de checagem que fazem isso com celeridade, né? E também de uma maneira muito didática, mostrando que aquilo é falso e por quê. Então é por aí, não tem muito segredo. Aquele tipo de leitor, ou melhor, na população geral, que diz que fica que tem uma atitude negativa contra a informação, que se diz deprimido com as notícias sempre negativas e a briga que os jornais dizem o que eles querem, tal. Isso faz parte de algum processo educativo? Você percebe isso na massa de informação que você recebe do leitorado? O que eu percebo, o que eu tenho percebido é que o leitor, ele cansa, né, também de desgraça. A gente está passando por uma pandemia, né, uma crise sanitária que a gente não sabe bem quanto e em que termos ela vai terminar. E isso acaba angustiando bastante o leitor. Né? Se lá no começo ele era um ultra consumidor de notícia, né, porque ele precisava entender como o vírus funcionava, como a transmissão se dava, que cuidados ele deveria ter com a doença, que possíveis percalços ele teria se precisasse de um hospital, de que forma ele poderia acessar um auxílio, enfim, se ele precisava se informar sobre tudo isso, e ele fez, né, com bastante ênfase. Com o tempo, é natural que ele se sinta soterrado, né, por essas notícias e cansado das notícias negativas. Eu mesma recebo, vez ou outra, mensagens de leitores falando: não aguento mais, olha, a Folha só publica desgraça, né, vocês precisam de uma abordagem mais otimista. E assim, eu compreendo, mas eu também respondo que a função, né, de um jornal é fiscalizar o poder, né? Então, infelizmente, se a gente está passando por um momento complicado, né, em que a gente tem uma crise sanitária, que a gente tem os nossos principais biomas aí pegando fogo, né? Se a gente tem problemas à vista aí, por exemplo, no mercado de trabalho, não dá para fingir que nada disso está acontecendo e só contar coisas, né, e só tentar contar coisas positivas para o leitor. Não há meios de que isso aconteça. Ao mesmo tempo, os jornais têm sim os seus canais, né, de, digamos assim, boas notícias. A Folha mesmo tem uma seção chamada Dias Melhores, né, que ela usa para isso. Mas, obviamente, que as boas notícias não estão somente nessa seção, elas se espalham. Existem outras notícias mais corriqueiras espalhadas pelas outras editorias. Então, o que eu acho é que o leitor, ele se cansa, ele tem direito a isso, a gente precisa explicar para ele por que essa cobertura continua tão parecendo, né, tão pesada, para que ele entenda as causas e o nosso papel, né, enquanto imprensa. E aí, eu acho que é isso. O que não me parece compreensível, como já aconteceu, é enfim, o governo exigir notícias positivas da imprensa. Aí não, né? A imprensa não é assessoria de comunicação do governo. Mas o leitor, eu acho compreensível, é natural. A gente mesmo, né, Simval, eu acho que fica cansado, às vezes, de ler tanta coisa, de ler, enfim, tanto, né, enfim, sobre coronavírus, vacina, que essa expectativa de que a coisa acabe logo. É uma coisa cansativa mesmo.